Boa noite, senhoras e senhores, humanos e não humanos, seres naturais e sobrenaturais. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou sob as ordens de um pedido direto, mas é assim direto na testa de um episódio. Eu estou com 2 pedidos aí de episódio. Então, o de hoje vai ser relacionado a antiguidades. Foi um pedido que uma exímia ouvinte pediu sobre uma das minhas antiguidades que eu tenho. Eu vou deixar aí na capa a foto da antiguidade e do ex-dono da antiguidade. Como eu disse em vários episódios, o meu foco de coleção são em itens que eu posso pesquisar a história da pessoa. Eu tenho pelo menos o nome da pessoa. Às vezes você não consegue encontrar muitas informações sobre aquele indivíduo, mas ainda assim eu prefiro ter antiguidade dessa maneira. E às vezes você também consegue encontrar muita informação. Né? Normalmente você consegue encontrar muita informação de oficiais, generais. E quanto maior a patente, mais informação acaba gerando, via de regra. Ou uma pessoa ali, um soldadinho que fez alguma coisa importante, deixou algum registro, um diário, qualquer coisa do tipo, ou citação no diário, e você acaba achando. E o outro episódio que eu vou fazer ainda, mas foi um pedido, esse aí eu não vou nem contar o que é. Quando chegar o dia, eu falarei. Então, no episódio de hoje, você está vendo aí na capa, vai ter aí a foto de um moço com um belo uniforme, várias medalhas, todas as medalhas da Segunda Guerra Mundial. É uma foto da época da Segunda Guerra Mundial, que foi tirada logo depois da guerra. Bem pouquinho depois mesmo. E o nome desse senhor é Ivan Andreevich Andreev. E do lado você vê que tem uma medalha aí na imagem. Certo? Então essa medalha é a medalha que eu tenho e a medalha que pertenceu a esse senhor. Você pode ver que ele está usando essa medalha no uniforme dele, certo? Ele tem duas iguais. Ele ganhou 2 vezes essa medalha. Você podia ganhar repetido. É uma medalha que você ganhava por bravura, altos feitos militares, etc. E aí a cada novo grande feito, coisa do tipo, você ganhava uma outra. E aí ia colocando elas, juntando elas no uniforme. Então, o episódio de hoje é isso aí. Eu vou contar o que eu consegui fazer de pesquisa dele. Temos aqui algumas informações interessantes sobre a biografia dele. E também, na descrição das medalhas que ele ganha no que a gente chama de citação para a medalha, né? Ou citação somente. O que é uma citação? Quando você vai ganhar uma medalha, por exemplo, por bravura, existe a citação dessa medalha, ou seja, é um documento que vai constar uma breve descrição do que aquela pessoa ou grupo de pessoas fez que motivaram e justificam o recebimento de uma certa condecoração. Porque as condecorações, elas têm regras para serem ganhas, né? Tipo assim, bravura em combate. Tá bom, bravura, bom desempenho, mérito, ok. Mas, em teoria, você tem cada uma dessas classificações, para cada medalha, também tem atribuições, para requisitos para você cumprir. Então, tipo, o que é considerado mérito militar é diferente do que é bravura militar. Bravura normalmente é em combate. Mérito é tipo assim, pô, um cara que em tempos de paz ele fez coisas importantes, então ele tem um mérito militar, ele vai ganhar essa medalha aqui porque ele organizou,
durante o tempo que ele foi comandante de tal unidade, muito bem, tudo mais, blá, 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 então ele tem um mérito e vai ganhar a medalha de mérito. Agora, uma medalha de bravura, e já diferente, aí você tem diferentes graus de bravura em combate. E aí, por isso, você tinha diferentes também medalhas que eram oferecidas por bravura em combate, ou alto desempenho militar, e assim por diante. Às vezes, os estatutos dessas medalhas e das ordens eram bem genéricos, então cabia muito a interpretação ali de quem ia dar, né, dos comandantes superiores e etc. Era um pouco mais flexível. E tinha algumas medalhas e ordens que elas são muito, muito específicas no seu estatuto. Então, tipo assim, medalha pela captura de Berlim. Aí fala, ó, medalha oferecida para todos os soldados, oficiais, pessoas do exército, da marinha, da aeronáutica, que estiveram envolvidos no campo de operações da tomada da cidade de Berlim entre a data de 20 de abril a 1º de maio. Então, tipo assim, se o cara estava no dia 19, ele estava no dia 19 de abril. Aí ele foi ferido no dia 19 de abril, um dia antes de não vai ganhar medalha, porque tá lá no estatuto qual que é a data, para qual pessoal que vai ser especificado aquilo. Então é uma coisa bem específica, né? Medalhas de bravura, no geral, elas costumam ser um pouco mais frouxas. Não é frouxo necessariamente o estatuto, mas um pouco mais interpretativas. E você tem diferentes graus de bravura, mas eles são meio flexíveis. Bem, é importante falar isso primeiro, né? Mas vamos falar aí do Nosso Senhor, as informações que eu tenho aqui do que deu para pesquisar dele. Ivan Andreevich Andreev nasceu no dia 29 de maio de 1905 em... Rapaz, eu vou tentar falar o nome desse lugar aqui, que eu não estou sabendo direito não. Panteleikovo, distrito de Novodurginsky, na região de Smolensk. Tá bom, nasceu nessa cidade ou nessa vila Panteleikovo, no distrito de Novodurginsk, ali na região, no Oblast, né, que como se chama, a região aqui a tradução é para Oblast. Oblast é como se fosse o estado. Tipo, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. O Oblast é a divisão aí estadual, né, na Rússia até hoje, Ucrânia, enfim. Acho que ainda chama Oblast. Ok. Ingressou no Exército Vermelho no dia 10 de setembro de 1927. Então vamos ver com que idade ele entrou no Exército. Vamos diminuir aqui que eu sou do cálculo. 1927 menos 1905. 1905. Ele entrou aí com 22 aninhos de idade no Exército. Ok. Cadê? Tá aqui. 22. E entrou no Partido Comunista em Leningrado. Então veja que ele era de Smolensk, é natural de Smolensk, mas foi parar em Leningrado. Provavelmente foi cursar alguma escola militar durante a adolescência, porque ele entrou no exército com 22 anos e provavelmente ele vai entrar como oficial, dada que ele vai chegar a patente de coronel e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas são informações aqui que eu estou intuindo, não existe registro disso, mas provavelmente ele estudou teve alguma formação militar durante a adolescência e tudo mais. Entrou em alguma academia de formação para cadetes e assim por diante. Ingressou então no Exército Vermelho em 10 de setembro de 27 e no Partido Comunista lá em Leningrado no dia 10 de outubro também desse mesmo ano. E aí, uma coisa interessante, o registro dele tem uma lacuna no serviço militar dele, tem uma lacuna, que ele serviu de 1927 até 1929. E aí fala que nesse meio tempo, depois de 29, ele atingiu o grau superior de escolaridade, foi fazer alguma faculdade aí, talvez em Leningrado, Moscou, não sei.
E aí ele volta para o serviço ativo do Exército em 1932. Então, tipo assim, ele faz uma carreira, uma formação no Exército. Com certeza ele vai entrar como oficial, que se ele tivesse entrado como soldado, em tão pouco tempo ele não chegaria à patente que ele chegou, que era de... Ele terminou a carreira dele como coronel, né? Mas a maioria do tempo ele serviu como tenente-coronel, pelo menos na Segunda Guerra. Então, ele, nessa época ele devia ser tenente, alguma coisa assim. E aí ele serve até o ano de 29, deve se formar como oficial ou alguma coisa do tipo, né? E aí ele deixa o exército, vai fazer o ensino superior. Não, infelizmente não tem que ensino superior que ele fez, qual área, ciências humanas, enfim. Mas ele deixou o exército e ele volta para o exército em 1932. Talvez ele tenha saído do exército e ido para a universidade até com um convênio com o exército, formação, não sei. E voltou então em 1932 para o exército, não tem uma data aí específica para isso. E aí não existem mais registros dele na década de 30, até o final da década de 30. De 32 a 39, então, não tem nada registrado dele. Nadinha, nadinha, nadinha. Mas ele serviu na Batalha de Qualquingual entre 15 de fevereiro de 1932 até o dia 10 de outubro de 1939. E isso a gente sabe porque ele foi recompensado com uma ordem, uma medalha bastante alta, né, que é a Ordem da Estrela Vermelha, no dia 16 de outubro de 1939, referente a esse período que ele atuou. Né? Nos registros dele tem, ele recebeu a medalha no dia 16 de outubro, foi quando ele ganhou a medalha, mas era uma medalha que ele ganhou em reconhecimento ao seu desempenho durante a Batalha de Golfenwall, entre o período aí de fevereiro a outubro de 39. Não tem uma descrição, infelizmente, nos registros, que é o que eu disse, né? A citação, ou seja, a descrição breve do porquê que ele ganhou a medalha. Pelo menos é um documento que ainda não foi digitalizado pelo projeto PAI. Deixa eu ver aqui como é que é. Eu não sei como é que fala não, tá? É um projeto do governo russo de digitalização de documentos de veteranos de guerra para pesquisadores, para familiares. E assim, é uma parada gigantesca, porque é muito documento e tem sempre muitos detalhes, sabe? Memória do Povo, o nome do site, em português, é claro. Em russo é Pamyat Naroda. Pamyat. Pamyat Naroda. Não sei como fala, tá bom? Desculpa aí o pessoal que fala russo, mas é P-A-M-Y-A-T espaço O moto. A moto tá passando aqui que ela tá brava na segurança. Essa moto aqui, quando o bandido vê, escuta esse barulho, já defeca nas calças. Aqui. Porra, o cara da motinha. PM eu encaro, mas o cara da motinha do apito, aí é demais, aí é demais. Enfim. P-A-N-Y-A-T espaço N-A-R-O-D-A. É o site aí que tem muitos arquivos. Tem outro site também que tem arquivos bem fáceis, né? Infelizmente não tem a descrição desse. Mas é muito interessante porque essa batalha, a Batalha de Qualquinwall, ela é muito pouco discutida no Ocidente, mas que foi muito importante para muitas coisas. Vamos lá, em 1939 a gente tem a segunda visão eurocêntrica da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não começou ainda. Começa na visão eurocêntrica no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha à Polônia. Mas se a gente considerar aí umas datas mais precisas sobre a Segunda Guerra Mundial e que não estão pautadas no eurocentrismo, a gente vê que a Segunda Guerra Mundial ela vai começar na Ásia muito antes. Né?
A gente tem, em 1931, 32, o Japão atacando a China, em uma incursão de menor escala, vamos colocar assim. E aí depois de 1935 até... Ou é 37? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Guerra Sino-Japonesa. Vamos lá. E 37, perdão, não é 35 não, perdão, vamos lá. De 1937 até o fim da guerra, né, 45, a gente vai ter uma outra guerra do Japão contra a China, buscando colonizar a China, que vai ser brutal. E veja que vai durar de 37 a 45, ou seja, é todo o período aí que compreende a Segunda Guerra mesmo na datação eurocêntrica, né? E aí, dentro desse movimento do Japão no ataque da China, principalmente para dominar a Manchúria, porque o Japão tinha falta de recursos humanos, mão de obra e matérias-primas também, principalmente. E a Manchúria era um território da China bastante rico em tudo isso aí. Então era necessário para o Japão e a fascista e a sua expansão a dominação desse território. Fora outros motivos também que eu não vou expor aqui com muitos detalhes. E essa região da Manchúria, ela é uma tríplice fronteira, porque você tem a fronteira ali da China, Mongólia e a Rússia. Ou seja, na época, China e União Soviética, que tinha a Mongólia e tinha a Rússia ali, as repúblicas. E na Mongólia, em especial, que é o local que mais faz fronteira com a Manchúria, o Japão vai entrar em disputa ali. Então, na fronteira soviética, na Manchúria e Mongólia, principalmente. Uma região bastante interessante do ponto de vista militar, econômico, enfim. E o Japão vai ter algumas, vão ser chamadas guerras, conflitos fronteiriços entre União Soviética e Japão no início do século XX. Vão ter vários incidentes, né? Também pode ser chamado dessa maneira, incidentes fronteiriços entre Japão e União Soviética, que duram aí todo o início do século XX, porque como é uma área de disputa, né, o Japão às vezes vai tentar forçar um pouco ali as fronteiras, vão ter pequenas incursões que duram alguns meses apenas, de conflito entre União Soviética e Japão, e o maior incidente ou conflito desses que vai ocorrer vai ser a Batalha de Galquim-Bol. Galquim-Bol, que é um local na Mongólia, e que era importante para o Japão. E o que é importante nessa batalha também? Foi uma batalha de grande proporção, de grandes proporções, certo? Dentro desses incidentes aí, que poderia levar a uma escalada muito grande. E foi muito importante porque, em 1939, a União Soviética já sabia que ia ser atacada pela Alemanha nazista em algum momento. Ela sabia que não ia ser naquele momento, mas que seria num momento muito próximo e que existia uma proximidade entre Japão e Alemanha. Então eram dois inimigos aí mortais para a União Soviética. E se preparando então para a invasão alemã e também para a japonesa, que sempre estava ameaçando ali o lado oriental da União Soviética, existia uma questão de preocupação com as fronteiras, de distribuição de tropas, pensando, qual vai ser o local que pode ser atacado. Claro que na frente oriental era muito óbvio que seria a região fronteiriça com a Manchúria, mas no lado ocidental, ou seja, ali onde a Alemanha atacaria, ainda era uma questão de discutir, bem, primeiro, quando que a Alemanha vai atacar, né? Em que momento, e qual seria a direção do ataque, se seria para o sul ou para o centro, ou seja, centro rumo a Moscou ou para o sul rumo ao Cáucaso, onde tem reservatório de petróleo, grãos e etc. Eram grandes questionamentos. Então era mais indefinido na frente oriental essa questão, mas sabia que ia acontecer. Então você tem desenvolvimento de novas armas,
novas táticas de guerra também, que é muito, às vezes a tática e a estratégia é mais importante do que o equipamento militar. Se ele é moderno e tudo mais, claro que isso ajuda, isso é muito importante, mas era um momento de aprimorar essas táticas, porque a guerra que se delineava com a Segunda Guerra Mundial era muito diferente das estratégias que existiam até então, a questão da utilização dos blindados, do emprego de tropas, da aviação, então tudo isso eram coisas, equipamentos que sofreram um avanço tecnológico da Primeira Guerra Mundial até esse momento muito rápido e que ainda não tinham sido amplamente empregados em combate para se ter assim um feedback, um balanço sobre as táticas e estratégias mais apropriadas para se utilizar esses novos recursos. E é claro que a União Soviética também tinha passado por um momento de depuração das suas forças armadas, né, os grandes expurgos que Stalin vai fazer. E era necessário que oficiais tivessem experiência, houvesse esse acúmulo de experiência. E esse acúmulo de experiência ele vai acontecer na Batalha de Coquimbo. A Batalha de Coquimbo vai ser a principal importância dela é desse acúmulo de experiências, em especial o emprego de veículos blindados em combate, porque o Japão, essa batalha foi ganha pela União Soviética, certo? Que desceu o cacete no Japão e inclusive fez o Japão pensar duas vezes, três vezes antes de invadir a União Soviética. Foi uma batalha decisiva para que o Japão passasse a ter uma postura mais defensiva em relação à União Soviética do que um pensamento aí ofensivo que era a ideia no longo prazo, né, no médio ou longo prazo, de ser implementado. E, então isso é muito importante, de afastar a ameaça japonesa, ainda que ela continuasse em vigor até o ano de 1941, quando foi, por meio da espionagem, observado que o Japão não atacaria a União Soviética tão cedo. E que a Batalha de Coquimbo tinha um peso nessa ponderação, ao mesmo tempo que os conflitos com os Estados Unidos, que o Japão vai ter com os Estados Unidos, vão pesando também nesse sentido. E aí o que acontece? O Japão não fazia um amplo emprego de veículos blindados, tanques de guerra, no seu exército. Ele tinha uma aviação muito poderosa, aviões excelentes, pilotos excelentes, uma marinha de guerra assombrosa também, em termos de qualidade e quantidade. Mas na arma blindada, o Japão sempre deixou a desejar. E a União Soviética, ela vinha focalizando a sua estratégia de guerra na arma blindada. E aí, esse é o momento nessa batalha em que os blindados vão ser utilizados pela União Soviética, as suas estratégias serão testadas, revisadas, reformuladas, assim como a própria tecnologia dos blindados que estavam em desenvolvimento. Então, é uma batalha muito importante para gerar acúmulos. Olha, a gente tem esses blindados aqui, esses modelos, o que, que a gente, a partir das batalhas, viu que tem que melhorar, o que, que a gente tem que desenvolver de tecnologia e etc. E, então vai ser uma batalha muito importante para isso. E os aprendizados dessa batalha, a Batalha de Coquimbo, vão ser acumuladas importantes para as batalhas que vão haver contra a Alemanha, para o emprego dos blindados, para o emprego da infantaria. Muitos dos oficiais superiores que comandaram tiveram comando na Batalha de Coquimbo vão ser generais ou coronéis que vão estar comandando as tropas soviéticas durante a invasão da Operação Barbarossa, né, Barba Ruiva, que vai ser a invasão da Alemanha contra a União Soviética. Com destaque, por exemplo, para o Marechal Zhukov, né, que vai ser um dos comandantes aí da Batalha de Coquimbo. Vai aprender muito com essa experiência e vai utilizar essa experiência e se tornar o maior comandante, na minha opinião, de toda a Segunda Guerra Mundial e com certeza o maior comandante da União Soviética,
durante a Segunda Guerra Mundial. Então, bem legal que esse cara ele participou da Batalha de Cocking Wall. Infelizmente, não temos a citação da medalha dele para saber em que situação, onde ele se destacou e etc. Então, depois aí desse período de 1939, existe também uma grande lacuna nas informações desse oficial, do Andriev, que só vai ter o próximo registro em maio de 1944. Então, assim, basicamente o cara sumiu durante toda a guerra. E não consigo assim pensar em por que ele não estava envolvido na Operação Barba Ruiva ou em operações subsequentes nos anos de 1941, 42 e 43. Talvez seja provável dizer que ele estivesse em escolas de formação para oficiais, fazendo como corpo de treinamento. Ele não esteve em combate, porque se ele estivesse em combate haveria registro disso, da unidade que ele estaria assinalado. Então, nesse período de 39, outubro de 39 até meados de 44, ele não esteve envolvido em nenhum combate. E leva a crer que ele estava envolvido em alguma tarefa na retaguarda, seja de treinamento, né, fazendo a endoutrinação de soldados, a reorganização de regimentos e pessoal, ou ele mesmo fazendo parte de um treinamento para sua formação como oficial, etc. E aí ele já entra, né, o primeiro registro que ele tem, que é no dia 17 de maio de 44, ele assume o comando do 101º Regimento de Fuzileiro de Guardas da União Soviética. E aí aqui tem uma coisa, o que é um regimento de fuzileiros de guardas? Quero ressaltar essa questão aqui, guardas, porque esse termo que é colocado no final, né, de guarda, significava que era uma divisão de elite ou que havia se destacado em outras batalhas e aí ganhou um título. Isso é um título que coletivamente se ganhava, né? Em reconhecimento a que esse regimento participou durante a Segunda Guerra Mundial em batalhas duras e, enfim, um negócio nesse sentido. Então, na verdade, eu vou pausar um pouquinho aqui só para ver um pouquinho, tirar uma dúvida. Não, tirei minha dúvida aqui consultando o histórico do regimento. É um regimento que entrou em ação em 42, foi formado em 42, em meados de 42, bem no meio ali de 42 praticamente, entrou em serviço, em combate, e foi até o final da guerra. E o nosso querido Andriev, ele assumiu o comando dessa unidade em 1944. Então, é isso. Quando essa unidade foi criada, o nome dela não era 101º Regimento de Fuzileiros de Guarda, era apenas 101º Regimento de Fuzileiros, ou de Infantaria. E, por conta aí do destaque em batalhas e etc., ganhou o título de guarda. O 101º Regimento de Infantaria ou de Fuzileiros era vinculado à 35ª Divisão de Rifles ou de Infantaria de Guarda também, que por sua vez fazia parte do 4º Corpo de Infantaria de Guardas. Então, eram unidades veteranas, assim, que você pode ver que, né, passou de 42 até o final da guerra, quase toda a guerra em combate. Ele vai assumir o comando desse regimento. Então, veja, o regimento ele é uma unidade militar que vai ter aí por volta de... Vamos pesquisar aqui. O que porque eu sei o que é, mas eu não quero falar merda, quero dar uma informação boa. Tá. Regimento é uma unidade militar tradicionalmente comandada por um coronel ou um tenente-coronel. Né? Eu quero saber mais ou menos quantas pessoas você tem num regimento. Quantas pessoas? Enfim, é porque tem as divisões. O que é um pelotão, uma companhia, um batalhão, um regimento, né? Então, tem essas divisões. Então, tem um batalhão, aí são, sei lá, um grupo pequeno de soldados. Aí tem um batalhão ou um pelotão.
Aí vem lá uma companhia, são assim uns 100, cento e tantos, 200, 300 soldados, muda de país para país o que são esses números, e aí uma companhia é formada de vários pelotões, coisas do tipo, e aí uma companhia, aí tem um batalhão, aí um batalhão é formado por várias companhias, aí um regimento é formado por 3, 4, 5 batalhões, e o regimento está vinculado ali a uma divisão, vai ter 3, entendeu? É uma escadinha que vai subindo. Então, o 35ª Divisão de Infantaria, ela tinha 3 regimentos, que era o 100º, o 101º e o 102º Regimento de Infantaria, formando o corpo principal, e algumas unidades de artilharia. Sim, tem unidades compósitas ali, né? Compostas. Então, a artilharia vai ter uma regimento, um batalhão de artilharia, uma companhia de engenheiros, uma companhia médica e etc. Blá, 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 mas o corpo é o regimento de infantaria. Ok. No dia aí, 31 de agosto de 1944, o Andriev vai receber a sua primeira Ordem da Bandeira Vermelha, que é a medalha da foto. Né? E essa ordem que ele está se referindo aqui, que eu estou me referindo, do dia 31 de agosto de 1944, é esta aí que está na foto, que é a Ordem da Bandeira Vermelha, número 127.634. Essas medalhas elas tinham uma numeração, e é por essa numeração que a gente descobre a datação dela, mais ou menos quando ela foi produzida, e a quem ela pertenceu. Né? A Ordem da Bandeira Vermelha, que é essa medalha que está aí na imagem, eu vou ler aqui. Nossa, já tem 30 minutos de áudio que eu estou embolando tudo. Vou ler aqui rapidinho, né? Era uma condecoração de alto grau outorgado pelo governo da União Soviética. Foi criada em 1918 pela primeira vez. A Ordem do Estandarte Vermelho também. A ordem era um reconhecimento de heroísmo extraordinário, dedicação e coragem demonstrada nos campos de batalha. O prêmio era dado a cidadãos, unidades militares, cidades, navios, organizações políticas e sociais e instituições. Então era concedida por esses termos, né? Como diz, uma medalha de bravura, de mérito militar e assim por diante. Muito bem. Então ele vai ganhar essa medalha em recompensa às suas ações durante todo o mês de agosto de 1944, nas batalhas que ele travou na Polônia. E aqui segue a citação, ou seja, como eu disse, é uma pequena descrição que consta em um documento oficial que é emitido junto com a medalha, que é a indicação para a pessoa daquela medalha, como se fosse isso, né? Então você tem lá, ele é um coronel, então a instância superior a ele, então por exemplo o comandante da divisão, da 35ª Divisão de Infantaria, ele recebe lá o que o pessoal está fazendo, não, vou indicar essa pessoa para uma medalha, coisa do tipo, e aí tem que descrever o porquê que ele está indicando para a medalha, essa medalha passa para a comissão e aprova, e a pessoa depois ganha a medalha. Ou numa cerimônia, num dia específico, ou depois da guerra. Nesse caso aqui, ele ganhou a medalha durante a guerra, com certeza. Essas altas condecorações costumavam ser dadas durante a guerra, e tinham outras medalhas de participação assim que você ganhava no final. Isso para todo mundo. Então tá aqui, eis a citação. Em 1º de agosto de 1944, quando unidades da divisão estavam se formando na região de Tarnow, no rio Vístula, que é um rio que corta a Polônia, o tenente-coronel Andriev, comandando a 101º Regimento de Combate de Guardas, organizou habilmente a travessia do pessoal e do material do regimento. E a travessia foi realizada sem perdas. Então, a gente está falando aqui basicamente do mérito dele ao atravessar o rio Vístula. E eu tenho muitas medalhas soviéticas, e todas essas medalhas que eu tenho, praticamente, pertenceram a pessoas que tiveram que atravessar em algum momento um rio. E todas elas foram premiadas ao se atravessar um rio. Por quê? Atravessar um rio é um pesadelo na questão de logística militar, na questão dos combates também, porque é um momento que, quando você está atravessando o rio, você está muito vulnerável.
né? Ao atravessar esse rio, você tem pouca capacidade de atacar e se defender. O inimigo está na outra margem, com plena capacidade de lhe atacar. Então isso é um pesadelo no sentido assim da logística militar, que é o desembarque, fazer desembarque anfíbio através de rio ou em mar, enfim, é um pesadelo. Então por isso é sempre muito bem recompensada as atitudes em momentos como esse, né? E aqui a travessia foi organizada pelo camarada Andriev sem perdas. Tendo substituído unidades do 100º Regimento de Combate, ou de Infantaria de Guardas, que avançava com falhas na área de Trezmbina, o 101º Regimento de Combate capturou Studzol, Mariampol no dia 3 de agosto de 1944 e percorreu a rodovia Varsóvia-Deblin, ou seja, não só atravessou o rio, como no dia seguinte substituiu seus amigos, né, o regimento, o 100º Regimento, que avançava com falhas ou com dificuldades na área de Trezmbina, e capturou 2 cidades no dia 3. Aí, durante os dias 4 a 8 de agosto, o regimento repeliu contra-ataques intermitentes de grandes forças de infantaria e tanques inimigos. Nessas batalhas ferozes, o tenente-coronel Andriev mostrou resistência e tenacidade excepcionais, estando diretamente nas formações de combate do regimento, ou seja, porque esse oficial, um tenente-coronel, é um cara que não vai mais para o combate, ele não está na linha de frente, ele é um comandante, então os soldados, os capitães, até a patente de major pode se envolver ou assim mais diretamente em combates. Agora, tenente-coronel, o tenente-coronel ele é um comandante, ele não vai estar com uma pistola, uma metralhadora na mão, um fuzil na mão, na linha de frente, atacando a galera e tudo mais. Ele pode ir se aproximar da linha é comum esse tipo de oficial superior ele se aproxime da linha de frente para observar, para pensar o que fazer e etc., nas estratégias, mas não por muito tempo. E aí é aqui colocado, né, que durante os períodos difíceis de combate ele liderou pessoalmente unidades para atacar os contra-ataques alemães. Ele foi para a linha de frente ajudar a galera. Assim. Claro que ele não vai na frente de todo mundo, mas ele fica ali acompanhando bem mais de perto, está correndo risco. Por sua firmeza e coragem em manter uma cabeça de ponte na margem oeste do rio Vístula, o guarda, tenente-coronel Andriev, é digno de receber a ordem da bandeira vermelha. Então, essa é a história de por que esse senhor ganhou essa medalha aí que você vê na imagem. E aí, esse aqui é a citação. O que acontece? Essa unidade, o 35ª Divisão, tem os diários de guerra a nível divisional disponibilizados, digitalizados na internet. E aí como o diário, né, diário de 1944 até 1945, então assim, não tem como eu traduzir todo o diário, mas eu fui nessas datas que são citadas, né, na, na, na recomendação da medalha, e peguei, o que está acontecendo? Então eu vou ler agora um outro tipo de registro, que é o registro do diário de guerra. O que se registra no diário de guerra é basicamente o seguinte: o que está acontecendo, o que aquela unidade está fazendo dia após dia, o que está acontecendo ali. Né? Então, tá aqui, eu vou ler o que estava rolando nesse período em que o Andriev foi indicado a Ordem da Bandeira Vermelha, durante o mês de agosto de 44, aqui nos dias que foram citados, né? Então do dia 1º até o dia 8 de agosto. Vamos lá. Para o mês de agosto de 1944. 1º de agosto de 44, tarefa de combate. Aí é claro que eu traduzindo aqui também, eu cortei muitas partes, eu peguei só as partes que interessavam, que falavam mais diretamente o que a unidade do Andriev estava falando, porque fala lá da 101ª, da 102ª, o que a artilharia estava fazendo, quais eram as ordens que a divisão recebia e tudo mais. Isso eu cortei um pouco. Então,
A sede do Alto Comando Supremo atribui grande importância à tarefa da travessia do rio Vístula e exige que garantamos que essa difícil tarefa seja executada pelas nossas tropas, tanto quanto possível, de acordo com a diretriz da sede datada de 29 de julho de 1944, número nananana, eu ordeno. Aí eu omiti algumas informações e só coloquei algumas ordens que foram colocadas aqui. O comandante do exército ordena elaborar planos militares para a travessia do rio Vístula, vinculando-as às tarefas operacionais executadas pelo exército e seus vizinhos. Esse plano reflete claramente as questões de integração entre a infantaria e a artilharia e outros meios de reforço, prestando especial atenção ao apoio confiável dos grupos e unidades de desembarque com a tarefa de evitar a sua destruição na margem do rio. Como eu disse, atravessar rio é um negócio foda, difícil, porque você pode tentar atravessar o rio e a galera te barra ali antes de você atravessar. Você é destruído nas margens, né, dos rios. Organize um controle rigoroso sobre a implementação do plano de forçamento, evitando desvios e desorganização, e várias coisas que eu omiti aqui, né? Então só dei a primeira parte da ordem do que estava sendo cobrado ali. Descrição das ações militares, agora é a parte interessante. Durante os dias 30 e 31 de julho de 1944, o Exército, tendo se estabelecido firmemente na linha alcançada, continuou a reunir artilharia e forças de retaguarda, trazendo munições e combustível, em prontidão para cumprir a próxima tarefa de travessia do rio Vístula e a captura de uma cabeça de ponte em sua costa oeste. Ou seja, eu peguei aqui do dia 30 a 31 porque está falando assim, o que estava acontecendo um pouquinho antes ali, para a gente avançar para os dias em que o cara é citado. Um termo militar que se usa aqui é o termo cabeça de ponte. O termo cabeça de ponte é literalmente um termo militar que foi cunhado na travessia de rios, né? Então, onde você vai estabelecer a entrada em uma travessia de um rio, né? Então você vai firmar uma ponte, ou uma cabeça de ponte, uma entrada em um determinado espaço, notadamente um rio, mas pode ser aplicado a qualquer local, e que ali é a ponta de lança do seu ataque, onde você infiltra suas tropas, tem o primeiro contato com o inimigo, e dali você expande o seu ataque para avançar. Em atendimento às portarias de frente, vários números estranhos de 31 de julho de 44. O exército desenvolveu um plano para cruzar o rio Vístula, no qual delineou a área de travessia, as tarefas das unidades de fuzileiros e a interação de suas tropas de artilharia e engenharia, ver apêndice, nananã. De acordo com o plano, as tropas do exército, reagrupadas até o final do dia 31 de julho de 44, assumiram as posições iniciais para forçar a leste a margem do rio Vístula nos locais. Aí tem a descrição dos locais de partida para o ataque de cada unidade envolvida. Quarta divisão de guardas, 35ª, quarto corpo, né, de exército, 35ª divisão de guardas, vai atacar na elevação 102,4 na região de Skursha Damirov e na área do bosque a 2 km a noroeste de Laskazev. Estou tentando falar do meio aqui. Laskazev. Enfim, é um lugar na Polônia. Utilizando equipamentos de serviço improvisados e ligeiros, barcos modelo A3, modelo DSL, viaturas Ford anfíbios e, sem encontrar qualquer resistência no início, fruto do fogo eficaz de nossa preparação de artilharia, os destacamentos de reconhecimento cruzaram o rio com sucesso. Em um rápido avanço, eles invadiram as primeiras trincheiras. Então, o que aconteceu? Antes do ataque, no dia 1º, né, você teve no dia 30 e 31 distribuição de munição, organização das tropas, nos pontos de ataque, né, à frente dos pontos de ataque. No dia 31, então, você teve um fogo de artilharia que antecede o ataque. Comum, você vai atacar, antes de atacar, você satura o seu inimigo
com um ataque poderoso de artilharia, que pode durar, sei lá, de 30 minutos, de meia hora, até 2, 5 horas, descendo aço antes da tropa entrar. O objetivo dessa preparação com artilharia é você destruir o máximo possível das fortificações inimigas antes do ataque, desorganizar o inimigo, ter um efeito psicológico e infligir um maior número de baixas. Né? E fazer com que o inimigo também eventualmente recue um pouco. E isso, pelo que diz o diário, foi muito eficaz e o avanço foi rápido e com sucesso atravessaram o rio e invadiram as primeiras trincheiras do inimigo. Né? Trincheiras que já estavam prontas. E o inimigo deve ter abandonado durante o ataque de artilharia ou foram enfraquecidas e foram abandonadas durante o ataque inicial. Continua. Logo, o inimigo, tendo se recuperado do golpe repentino e reunindo novas forças das profundezas de sua defesa, começou a oferecer resistência obstinada, derrubando toda a força de seu fogo sobre as unidades avançadas e tentando a todo custo lançar eles de volta no rio Vístula, ou seja, afogar a cabeça de ponte na margem do rio. Sob a cobertura de artilharia e tanques vindos da margem leste do rio, unidades do exército, aproveitando o sucesso dos destacamentos de reconhecimento, cruzaram o rio e travaram batalhas decisivas para capturar uma cabeça de ponte em sua margem ocidental. Às 11 horas, tendo rompido a defesa do inimigo ao longo de uma frente de até 10 km e uma profundidade de 1 a 3 km, ou seja, a profundidade é o tanto que se está avançando ali. Né? Então avançou de 1 a 3 km dentro do território inimigo. E ao mesmo tempo capturando os assentamentos. Aí, porra, não vou ler isso aqui não. São, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 assentamentos. Né? São nomes de cidades aqui ou de regiões, vilas e tudo mais. Eles chegaram à linha. Aí tem aqui uma descrição dos locais de partida para o ataque de cada unidade envolvida. E a linha que eles chegaram. Aí tem aqui uma outra ordem. Rompendo a resistência do inimigo na linha da margem oeste do rio, avançou com sucesso e ocupou os assentamentos. Aí fala aqui de vários assentamentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E continuam a travar batalhas teimosas por... Nossa senhora, eu não consigo ler polonês nem a pau. Vou tentar ler aqui. Wilczkowicz, Zbun e Magnushel. Enfim, teve 8 regiões conquistadas e estavam se travando batalhas duras por 3 assentamentos. O inimigo continuou a fortalecer a resistência ao longo do dia, especialmente no flanco direito do exército, com fogo contínuo de artilharia e aviação tentando impedir o estabelecimento de travessias através do rio e assim isolar as unidades avançadas das forças principais do exército. As unidades avançadas é a linha de são as unidades de reconhecimento, as partes mais frontais do exército. Sua aviação, a aviação do inimigo, né, em grupos de 6 a 8 aeronaves Focke-Wulf 190 e Messerschmitt 109, que são aviões de caça, né, bombardearam repetidamente cruzamentos e áreas onde nossas tropas estavam concentradas a leste do banco do rio Vístula. Às 8 horas, ou seja, isso aqui aconteceu ao longo do dia inteiro. Né? Às 8h30, um grupo de 40 aeronaves Junkers 88, que são aeronaves de ataque alemãs, bombardeios alemães, bombardearam fortemente as travessias para evitar que nossas unidades chegassem à margem ocidental do rio. No total, foram registrados até 340 voos de aeronaves por dia. Unidades do exército, superando a resistência obstinada do rio, continuaram a cruzar o rio e expandindo a cabeça de ponte para o oeste da costa, alcançando então, às 5 horas as posições eram o seguinte, aí falava lá das posições, o nome dos locais. As posições ao nordeste de Gisborne e ao sul se reivindicava o local de Magnumheb, enfim, não sei. Isso foi o dia primeiro.
dia 2 a 3 de agosto de 44. Descrição das ações de combate. Durante a noite, por volta de 1 da madrugada do dia 2 de agosto de 44, as unidades do exército continuaram a cumprir sua tarefa de expandir a cabeça de ponte na margem oeste do rio Vístula, mas tendo encontrado forte resistência ao fogo inimigo, não tiveram sucesso e por volta das 6 da manhã estavam lutando no espaço anteriormente alcançado. O inimigo, temendo o maior avanço das nossas forças, enviou novas forças. Ele mandou uma brigada de granadeiros e unidades de números não especificados, com a tarefa de restaurar a situação e empurrar nossas unidades para o leste. Na primeira metade do dia, as tropas do exército continuaram as batalhas ofensivas, repelindo contra-ataques e derrotando unidades que resistiram teimosamente. Por volta de 1 hora, unidades, aí fala aqui as unidades, capturaram a periferia a leste de Roshinchev, Ozenbrov e Alexandrov. À tarde, o exército, mantendo firmemente sua linha ocupada, travou intensos combates com o inimigo, que apresentava particular atividade de sua mão de obra, seus soldados, tanques e aeronaves. Ao mesmo tempo que continuava se dirigindo à margem do rio Vístula com a sua infantaria e artilharia e munições. Às 20 horas, as tropas do exército lutavam na linha, atacando Magnuchev com a manobra de flanco, e às 21 horas já a dominavam completamente, atingindo a linha sul da borda da floresta na região de Cheshmen, na elevação aí sempre tananã. Foi isso aqui que deu para pegar do... Só traduzir até os dias 3 de agosto. Né? Eu ainda não cheguei a traduzir o dia 8. Está faltando aqui concluir do dia 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou até marcar aqui 8 de agosto. Não terminei de traduzir. Mas é para você ter uma noção aí do que estava acontecendo. Avançando aí então para a história. Sem detalhes sobre o ocorrido, né, o nosso camarada Andriev foi gravemente ferido em combate no dia 24 de agosto de 1954. Fato que apenas é registrado em seus documentos de premiações. No diário do 8º Exército de Guardas, que é onde estava vinculado, o dia 24 de agosto é assim descrito. Com essa descrição eu peguei do Exército, então, que é a instância maior. Então, o resumo que o Exército faz no diário é um resumo muito resumido, muito geral. Se eu tivesse o diário de guerra da divisão, né, que é uma unidade mais específica, ou do regimento dele, com certeza teria uma indicação falando quando e como ele foi ferido, mas não tem isso, só tem essa indicação mais geral. Fala que durante o dia 24, o exército continuou a ganhar posições na área da linha, melhorando-a em termos de engenharia, reabasteceu a área ocupada com munições e combustível e realizou monitoramento contínuo. As ações de rifles, metralhadora e artilharia suprimiram e destruíram os soldados inimigos e postos de tiro do inimigo. O projeto da engenharia levava equipamentos para a linha ocupada em ritmo acelerado, transportando infantaria e tanques diretamente para a linha de frente. Com fogo metódico de artilharia, ela disparou contra as formações de batalha e os grupos mais próximos de nossas tropas. Então, essa é a descrição que tem sobre o dia que o camarada foi ferido. Não tem mais detalhes sobre. Tem esse detalhe aqui também. Grupos do 4º Corpo, que é o corpo que estava vinculado aí ao nosso Andriev, né, que ele tinha o comando do 101º Regimento. O 100º Regimento está dentro do 4º Corpo. Olha aqui, na noite do dia 24/8, cruzaram o rio Radomka e, tendo destruído a guarnição do inimigo em Bilchkovsk, penetraram profundamente na floresta atrás do inimigo para completar a tarefa atribuída. Então, provavelmente aqui foi nisso aqui que o cara foi ferido. Alguns dias depois, no dia 27 de agosto de 44,
camarada Andriev deixa o comando do 101º Regimento de Fuzileiros de Guarda. Porque foi ferido, né? Se ele foi gravemente ferido, ele teve que voltar a fazer o tratamento, então não podia mais estar no comando. No dia 31 de novembro de 1944, foi considerado digno para a medalha pelo mérito militar. E a citação dessa medalha ainda não possui digitalização disponível para pesquisa. Então, não tem como saber aí por que ele ganhou essa medalha. Mas assim, se ele ganhou essa medalha, provavelmente em novembro ele já tinha se recuperado de seus ferimentos e estava de volta em postos, na linha de frente. No dia 20 de julho de 1945, ele seria agraciado, né, com a sua maior condecoração, a Ordem de Alexandre Nevsky. Essa condecoração, ela realmente é uma condecoração muito alta na União Soviética, que era oferecida com uma raridade bem grande. Assim. Então, o estatuto fala o seguinte: a Ordem de Alexandre Nevsky é concedida a cidadãos que serviram em cargos... não. É porque até hoje essa medalha existe. Né? Mas eu estou lendo o estatuto de hoje e tem que pegar o estatuto da medalha antiga. Né? Mas, enfim. Vai ficar aí. Depois uma medalha assim, oferecida por heroísmo ou por contribuições muito grandes. Né? E ele ganhou essa medalha no dia 20 de julho de 45, mas em recompensa às ações que o Andriev realizou no mês de março de 45. Então ele se destacou durante o mês de março, e aí os superiores dele viram, o cara mandou muito bem, vamos dar para ele a medalha, e tem que passar por uma comissão, e essa comissão só aprovou a medalha no dia 20 de julho. E aqui é a citação de por que ele ganhou essa medalha. Nas batalhas para capturar a cidade de Kits e Kiustria, na Polônia, durante o período de repelir contra-ataques e menor número de adversários na área do moinho de farinha da cidade, nos dias 11 e 12 de março de 45, o camarada Andriev, tendo vasta experiência nas batalhas da Guerra Patriótica e estando diretamente no combate com as formações das unidades, organizando de forma persistente, clara e hábil a interação das unidades do regimento, artilharia leal e de apoio. A artilharia leal no caso, a artilharia que acompanha o regimento. Durante o período de batalhas para eliminar o grupo inimigo cercado na região de Kiustria, na ilha a 1 km a oeste do moinho de farinha em Kirtz, de 22 a 27 de março de 1935, o camarada Andriev, de acordo com a missão de combate atribuída ao regimento, tomou a iniciativa, agindo repentina e rapidamente, vencendo fortes resistências e estruturas defensivas inimigas com pequenas perdas de pessoal do regimento, e derrotou o grupo inimigo, destruindo mais de 250 soldados e oficiais inimigos, levando como troféus 2 tanques Tigre, ou seja, foram tanques capturados, ainda funcionando, 14 canhões de 75 mm e morteiros de 81 mm, 9 carros e motos e mais de 475 armamentos, e capturando também 160 soldados e oficiais alemães. No total, o inimigo perdeu mais de 410 soldados e oficiais mortos e capturados. O camarada Andriev, portanto, é digno de receber a ordem de Alexander Nevsky. Já nesse documento da citação, também teve aqui a descrição do relatório de combate dos dias 11 a 13 que eu pude encontrar, que é exatamente o citado aqui. Cita aqui do dia 11, 12 de março, mas também aí do dia, em especial, 22 a 27 de março, as principais ações. Mas o diário que eu tenho aqui é do dia 11 a 13. Inclusive, esse diário ele é assinado pelo próprio Andriev, e foi escrito por ele, está escrito caligrafado.
e nesse diário já consta que ele é comandante do regimento. Então ele foi ferido no dia 24 de agosto de 54. Em novembro, provavelmente já estava algum tempo de volta nas batalhas. Não sei se ele voltou diretamente para o comando do regimento, isso deve ter demorado um pouco. Mas já aqui no dia 11 de março de 45, ele já tinha voltado a ser comandante do regimento. E aqui eu vou ler o documento, então. Relatório de combate para os dias 11 e 13. Esse relatório ele foi escrito à mão por ele. Então, é uma coisa que deve ter sido pedida por um superior, por algum motivo especial, porque era uma situação complicada, não sei. E aí está aqui. Relatório, que o próprio Andreev está escrevendo. Ao comandante do 35ª Divisão de Guarda. Relatório de combate número 101. 300 metros a leste de Arti-Kustrin. 1. Durante o dia 11 de março, o inimigo atuou com a infantaria ativa à frente do regimento, sem realizar qualquer ação, disparando raros tiros de fuzil, metralhadora e morteiro de artilharia. Ao norte de Nuke, o barulho dos motores dos tanques foi ouvido. Em um local a 500 metros a oeste de Nuke, durante a noite, ouviram-se vozes dos inimigos e o barulho de veículos inimigos. Aqui, dia 12 de abril agora. De março, perdão. 12 de abril, um dia depois. O inimigo começou a disparar artilharia pesada de acordo com a formação de batalha do regimento. 15 minutos após o ataque de artilharia, o inimigo lançou um ataque com a mão com soldados na linha de proa em direção da junção entre os batalhões. No primeiro ataque, o inimigo não obteve nenhum sucesso, seguido por um ataque secundário de artilharia e de infantaria com força redobrada e com apoio de 2 tanques ao custo de pesadas perdas do inimigo, conseguiram nocautear as forças na área em uma bifurcação da estrada. Outras tentativas menores de avançar foram coroadas pelo fracasso. Aos meio-dia do dia 12 de março, o inimigo se aproximou de distância significativamente curta de nossas unidades e a infantaria avançou. O inimigo teve até 150 baixas durante essa batalha. Um tanque foi queimado e outro danificado. 150 baixas não são necessariamente 150 mortes, são pessoas, está entre feridos, desaparecidos, capturados e mortos. Isso é uma baixa militar, né? Deu baixa, então deu baixa porque foi ferido, teve que ir para o hospital, deu baixa da frente. Né? Então o inimigo teve aí esse número de baixas até o meio-dia. 2. Unidades do 101º Regimento durante o dia 11 de março. Eles observaram 30 forças inimigas atrás do AU, expostas ao fogo de metralhadora e artilharia, não permitindo a livre observação e movimentação do inimigo. Ao anoitecer, o pessoal das unidades se equiparam com munições para morteiros e artilharia. Ele voltou, regrediu para o dia 11, né? Então ele estava dezembro. As unidades de tanque de apoio realizaram o desdobramento de veículos de combate nos quartéis. O pelotão de engenheiros do regimento trabalhou ao longo da frente. No dia 12, o 3º Batalhão repeliu o ataque de infantaria contra o inimigo e lhe rendeu grandes prejuízos. No dia 12 também, repelindo o ataque de forças superiores, o inimigo foi forçado a deixar a área de bifurcação da estrada que vai para Nuke ao norte. Aqui, eu acho que é no dia 13, eu escrevi errado. No dia 13, um destacamento de mais de 100 soldados, com apoio de um tanque, contra-atacou a avenida e reconquistou o território anteriormente ocupado e tomou posse do pátio, que fica no cruzamento das estradas. Ao final do ataque, as subunidades se colocaram em ordem e realizaram vigilância ativa do inimigo. A artilharia e os lançadores de morteiro usaram fogo metódico e armas de artilharia ocasionais, disparos. Resolver aqui. De artilharia ocasionais dispararam contra alvos inimigos. Está errado também?
escrito. Ponto 3. As unidades à direita travaram uma batalha defensiva. À esquerda, as unidades de infantaria combatiam. 4. Perdas nas últimas 24 horas. Mortos e feridos, 24. O pessoal está listado como ativos, 132, apoiando o ataque, 312 e pessoal em reserva, 71. 6. Eu pulei o ponto 5, né? Mas foi ocasional que não deu para traduzir o ponto 5, então pulei o ponto 6. O que foi decidido? Defender firmemente a rua ocupada, realizar monitoramento ativo, da artilharia pronta para disparar e morteiros também com os ataques inimigos. Assinado comandante do 101º Regimento de Guarda sob o comando do coronel Andriev. Beleza, vamos aqui caminhando. Eu coloquei uma informação, né, que nos documentos dessa batalha o Andriev é acreditado como comandante do 101º Regimento, né, ele voltou depois de ser ferido. A partir disso, pode-se dizer que Andriev deixou o comando do regimento após ser ferido no dia 24 de agosto de 44 e voltou ao comando dessa unidade na data provável aí de 10 de março de 1955, que foi quando foi a data em que o comandante que estava substituindo o Andriev, que era o Konalov Mikhail Alexievich, esteve no comando. Né? Ele ficou no comando do dia 31 de outubro de 44 até o dia 9 de março de 45. Então, bem provável que o Andriev tenha voltado depois desse período aí, a partir do dia 10. O camarada Andriev ganhou a sua segunda Ordem da Bandeira Vermelha no dia 16 de junho de 1955, em reconhecimento aos seus feitos durante a Batalha de Berlim, em abril e maio de 1955. Assim consta sua citação. Tenente-coronel da Guarda Andriev, nas batalhas durante a violação da defesa de Nenstov, da defesa de Nenstov Order, da linha de Nenstov Order, e nas ferozes batalhas na cidade de Berlim, organizou habilmente o controle das unidades de batalha e a interação clara com os meios fornecidos de fornecimento e de apoio. Partindo para a ofensiva às 9 horas do dia 17 de abril de 45, o regimento capturou a cidade alemã de Trempton às 16 horas e travando batalhas obstinadas em áreas de povoamentos e bosques, adaptou-se para a defesa de longo prazo no dia 19 de abril, cobrindo o flanco esquerdo da divisão. Chegou a Oberstdorf a Oberstdorf no dia 19. Perdão. O sono está batendo. Nessas batalhas, o regimento destruiu mais de 300 soldados inimigos e oficiais, 49 metralhadoras, 3 canhões, 2 tanques Tigre, 3 canhões autopropelidos e capturou 92 inimigos. Organizando habilmente a perseguição às unidades alemãs, camarada Andriev derrotou a 30ª como é que fala isso? 33º Regimento de Colônia Antiaérea e a Companhia de Treinamento Naval dos alemães, e tendo fortificado o rio Spree, que é um rio que corta ali Berlim, no dia 25 de abril de 1995, em cooperação com outras divisões, capturou a área de Treptow, em Berlim, e no dia 29 de abril ele chegou ao centro da cidade de Berlim. Consta que eu não vou ler o anexo 3, que é muito documento aqui, ou fica aí. Se você quiser, o episódio já está com mais de 1 hora. Se você quiser que eu leia aqui o resto dos relatórios, escreve aí, por favor, escreva nos comentários se você quiser que eu leia o resto. Eu falei em outro episódio, minha garganta aqui já foi pro saco, quero beber uma água, esqueci minha água hoje. Mas tem um relatório aqui de 5 páginas das ações do regimento em Berlim, do Andriev. Mas eu vou concluir então aqui com essas informações durante a Batalha de Berlim, e que também, 1 ano após a guerra, foi entregue para ele uma segunda ordem da Estrela Vermelha, em 1946, e não tem aí a citação de por que ele ganhou essa medalha, mas provavelmente, mesmo depois da guerra tendo acabado, era comum que
os documentos, as citações eram lidas, as citações para condecorações eram lidas só depois da guerra, porque era muito documento. E aí você entregava a medalha depois da guerra para a pessoa. No dia 15 de novembro de 1950 foi concedida uma terceira ordem da Bandeira Vermelha. Também não tem citação disponível para o Andriev. E ele se aposentou, olha só, no dia 16 de janeiro de 1954 no posto de coronel. Ele chegou a ser promovido, né, de tenente coronel para coronel, depois aí da década de 50, como parte da 36ª Divisão de Rifles Motorizados em Berlim, distrito de Tempelhof. E isso são as informações que eu tenho aí desse senhor. Se você quiser escutar um pouco mais, aí eu tenho das 5 páginas do relatório do Diário de Guerra do 35ª Divisão de Guarda, sobre as ações que foram feitas nos dias 17 a 19 e dos dias 25 a 29, que são os dias aqui que na Batalha de Berlim o Andriev é citado, né? Dia 17 até o 19 do dia 25 ou 29. Eu posso ler no outro episódio, mas tô cansado já. Tem mais de 1 hora de episódio. Vamos dormir, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da história desse camarada, esse oficial que lutou contra a besta nazifascista. Eu tô trocando as palavras já, tô com sono. Nazifascista no seu berço. Lutou na Batalha de Berlim, estava ali, no avanço rumo ao Reichstag, que é onde a guerra vai acabar. Ele estava lá pertinho. É isso, boa noite. Outra coisa, eu só tinha esquecido de falar isso, mas aí no seu navegador, no Spotify e tudo mais, eu deixei uma caixinha, além da usual caixinha para você escrever alguma coisa, tem uma enquetezinha. Se você gostou dessa modalidade, desse formato de episódio, onde eu conto histórias de guerra baseadas aí em histórias reais e nos dossiês de pesquisas que eu fiz sobre veteranos. Então, se você achou legal, escreve aí, faz seu comentário, qual país você quer que eu diga mais, né? Claro que eu não tenho de todos os países, mas enfim, às vezes o que você fala, o que você quer saber, eu tenho. Então diga aí e marca também se você na enquete gostou ou não gostou, que aí eu vou pensar de fazer com mais frequência. E é isso aí. Uma boa noite.